Oi, hoje eu vou contar para vocês como a compulsão em compras me fez ir ao fundo do poço e o que eu tive que fazer para me reerguer. Mas primeiro, curte aqui o canal e dá o seu like, depois assiste o vídeo. Mas você acha que eu sempre fui assim, segura, autoconfiante, buscava soluções dentro do meu próprio guarda-roupa e comprava mediante a uma autoanálise e percepção de quem eu era e o que eu precisava? De jeito nenhum. Eu fui, há um tempo atrás, diagnosticada como compradora compulsiva. Eu não tinha um mínimo do limite e achava que para me vestir bem e transmitir uma boa imagem, precisava sempre ter uma roupa nova, acessório novo ou algo assim. Só que eu chegava em casa com essa nova peça, muitas vezes eu mal sabia com o que elas iam combinar. Às vezes jogava a roupa no guarda-roupa e até esquecia dela. Eu fui, por mais de 15 anos, executiva de marketing e super workaholic. O fato de eu trabalhar dentro de um shopping e por eu ganhar bem e não ter muito tempo para pensar em nada e muito menos nas dores que existiam em mim e que eu sequer tinha conhecimento, acreditem, que me ajudaram à compulsão. Só que naquela época eu ganhava muito bem e dinheiro definitivamente não era um problema para mim. Eu não via problema algum em gastar demais e errado. Só que eu comecei a me endividar. Até que chegou um belo dia, quando eu entrei mais cedo no trabalho e aconteceu algo que a gente nunca espera. A comunicação da minha demissão. Meu mundo veio abaixo. Na época eu tinha uma filha de 12 anos para criar, uma dívida enorme para pagar. Eu saí do meu trabalho e continuei gastando da mesma forma como se eu recebesse o salário, mas não era mais a verdade. Naquela época, eu não tinha consciência da minha própria compulsão, mas sabia que tinha muita coisa no meu guarda-roupa e que comprava demais. Até vendi algumas, via um brechó que eu abri junto com a filha da minha funcionária na comunidade que ela mora. Foi ótimo, mas de nada adiantava se eu não parasse de comprar. Depois que eu fui demitida, eu participei de um processo de outplacement e lá tentei me recolocar executivamente. E sempre o pessoal de lá dizia que eu seria uma boa conselheira, que eu deveria ser consultora de alguma coisa, pois eu tinha um perfil para isso. Nesse período, eu estava fazendo vendas pelo Instagram, enquanto ninguém fazia isso. Eu criei um perfil e eu vendia coisas que não tinham aqui no Rio, coisas meio inéditas, e até chamei uma blogueira, na época, uma influencer do Rio de Janeiro, para ela me ajudar com essas vendas. E ela fez isso. Depois de um tempo, ela me chamou para assistir uma palestra que ela ia dar junto com uma das primeiras consultoras de imagem daqui do Rio, e eu fui assistir. Naquele momento, me despertou algo. Uma falando sobre influência digital e outra falando sobre a consultoria de imagem. Putz, eu pensei, acho que isso pode ser uma boa coisa para mim. Tem a ver comigo, eu gosto, as pessoas sempre vieram a mim me pedir dicas e informações, me pedir ajuda para roupas e vi naquele momento que eu estava tomando uma decisão. Pela primeira vez, deixar de ser executiva e largar um trabalho que me trazia uma certa segurança, pelo menos na minha cabeça, por uma vida de consultora profissional liberal. Eu não sabia, não tinha certeza se levava jeito para empreender, mas fui mesmo assim. Eu pensava, sempre fui apaixonada por ajudar as pessoas a se vestirem, a comprar e por que não transformar essa grande paixão em um negócio, num trabalho? E aí eu resolvi estudar. Fiz um curso primeiro com essa mesma consultora da palestra, sobre cores. Fui para São Paulo fazer vários outros cursos e um sobre consultoria de imagem de uma forma geral, como atender uma cliente e aplicar a consultoria em uma delas, que foi até um curso que eu fiz em particular, ou seja, eu paguei uma consultora de imagem para ela me dar uma mentoria de um dia inteiro sobre a consultoria e me apaixonei pelo que eu vi e vivi. Após as minhas primeiras formações, eu também coloquei como meta todo ano buscar me aperfeiçoar em alguma área, que ajude nos meus atendimentos e método de aplicar a consultoria e, com isso, trazer coisas novas para o meu trabalho e para as minhas clientes. Vocês devem estar se perguntando, e a compulsão por compras? Pois é, em paralelo à minha formação, minhas dívidas continuavam aumentando. Meu marido sempre me alertando para o meu exagero por compras. E eu, sem saber como mudar isso, fui pesquisar na internet e achei um programa de ajuda a compulsões, qualquer que seja ela,
compras, café, sexo, limpeza, banho. E foi então que eu resolvi que era hora de buscar ajuda. Participei desse programa da USP e aquilo que eu até então apenas suspeitava se transformou em um diagnóstico. Eu era, sim, uma compradora compulsiva. Depois que eu fui diagnosticada, o programa sugeriu um acompanhamento terapêutico, mas vou confessar, não tinha como pagar e nem pedir ajuda para ninguém pagar para mim. Ainda bem que eu gosto de ler e me considero uma boa estudiosa e autodidata, e fui buscar em leituras uma forma de me ajudar. Li o livro O Poder do Hábito e, na sequência, o Me Poupe, e comecei a perceber que o quanto a consultoria também poderia me ajudar a me conhecer melhor. Eu juro, paguei um preço muito alto para resolver tudo isso. Decidi vender meu carro para pagar todas as minhas dívidas e isso ainda culminou na minha separação. Eu precisei viver todo esse momento de incertezas, tristezas e falta de autoconhecimento para que, com a ajuda do meu trabalho, com a consultoria e o estudo através de terapias e de física quântica, me tornar quem eu sou hoje. As sessões de terapia e de estudo de física quântica me ajudaram a entender um pouco sobre os meus motivos para agir de algumas formas, seja com o meu marido, seja comigo mesma, seja porque eu comprava demais, seja pelas minhas carências. E então comecei a compreender mais sobre as minhas escolhas, o porquê eu fazia ou deixava de fazer. Comecei a compreender mais a minha mãe, comecei a compreender mais o meu marido, que na época eu não compreendia. Eu achava que eles sempre me criticavam e sempre me viam pelo lado defeituoso. E não, eles no fundo estavam tentando me ajudar de alguma forma. E daí eu comecei a me entender e perceber que as minhas atitudes estavam ligadas a crenças limitantes e algumas coisas que eu precisava melhorar. Eu fui tratar na terapia, fiz trabalho de regressão e aí que eu comecei a compreender mais e aprender a me amar mais e me olhar com um olhar muito mais carinhoso, de autocompaixão e de falar: cara, você é boa, mas só não se valoriza. E aí, quando você passa a se valorizar, passa a se olhar diferente e ver que não tem tanta necessidade de comprar, porque o que você já tem já te satisfaz, já é bom o suficiente e não fica buscando o tempo todo a aprovação de ninguém, afinal, você compreende tudo o que te valoriza. Todo esse enorme aprendizado que eu tive através da terapia e da consultoria de imagem fez com que eu transformasse o meu novo jeito de ser e agir em propósito de vida e de trabalho e hoje ajudar inúmeras mulheres que não precisam passar por tudo que eu passei para serem felizes com a imagem delas. Quero poder ajudar a todas elas a se olhar com carinho e olhar para o próprio guarda-roupa e perceber que podemos fazer compras dentro dele. Podemos expandir o nosso guarda-roupa e perceber que existem diferentes alternativas e fazer de vocês tão felizes quanto eu me sinto hoje.